colocar esse aqui. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser puro, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do rio que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Quem fez a prece? Quem fez a prece semana passada? Amém. A menina da Alemanha. Bom, gente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar fazendo a nossa prece, a nossa página de abertura. Solange, você gostaria de fazer? Alô? Oi? Oi, Márcia. Dá sem som para a gente, Solange. Sou eu. A gente não tá te ouvindo. Então, Verinha, você está com o livro de Palavras de Vida Eterna? Não estou. Não, tudo bem. Então, Eu Glorinha, não. faz você hoje. Oi? A Glorinha vai fazer, então. Querida. Faço sim. Então, nesse momento em que aqui nos reunimos, agradecemos a Jesus pela oportunidade do encontro, aos nossos amigos espirituais, aqueles que nos envolvem, aos responsáveis no plano maior por esse trabalho. Então, Senhor, que possamos ter uma reunião de muito esclarecimento, que todas as lições possam ser úteis na nossa vida de relação,
nos nossos embates, nas nossas dúvidas existenciais que todos trazemos. Então, Senhor, que possamos absorver o melhor de cada livro, de cada ensinamento que nos chega. E então, nós passamos ao nosso estudo, sempre com gratidão no coração, pedindo que possamos continuar sob a proteção divina e dos nossos amigos espirituais, que assim seja. Hoje, a página do livro Palavras de Vida Eterna é a lição 73, intitulada Excesso. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Bom, então, essa passagem, né, que ele pega lá de Marcos, a gente lembra também, né, quando Jesus falava que a gente juntasse, né, os tesouros que as traças não roem, né, que os ladrões não roubam, é o mesmo princípio, né? E aqui eu estava lendo ainda agora essa página, aí eu falo, nossa, o Emmanuel, ele é tão assim direto, né, tão preciso, né, nas palavras que ele utiliza. E aí a gente lê, a gente sente até vergonha, né? Aí a gente fala assim, caramba, né? Em que nível nós estamos, né? Então, ele vai dizer, né? Apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura, né? Ele mostra para a gente que os bens materiais são necessários para a gente sobreviver, para a gente exercitar, né, certas situações que a gente precisa, né? A gente vem com uma determinada condição material, não é nem, a gente já tem condição de dizer isso, que não é nem por merecimento, mas pela necessidade de passarmos por determinados testes, né? Aquilo que já alcançamos, né? Então, o problema é que a gente confunde, né, a necessidade do que é material com o desespero de amealhar cada vez mais, né, e de estar sempre em busca de mais e mais, né? Então, ele vai descrever aqui
várias situações, né? Tudo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Então, se a gente vê o supérfluo, né, como necessidade, porque muitas vezes a gente não faz essa diferenciação, né? A gente acha que é necessário ter isso, ter aquilo, ter, enfim, e não percebe, né, que aquilo já ultrapassa o limite do necessário para a gente viver, né? Então, ele descreve, né, várias situações, são patrimônios físicos sem proveito, né, isca de sombra atraindo inveja e discórdia, né? Os mais diversos patrimônios que a gente possa é, ter, né? Se eles não estão sendo objeto de uso e de necessidade para a gente, estão sobrando, né? Enfim, e aí a gente vai se enredando, né, em situações, é que ele fala, né, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Quanta gente, às vezes, tem um patrimônio enorme e em derredor familiares passando dificuldade e que não conseguem, né, abrir um pouco né, aqueles bens, né, para melhorar, talvez, aqueles, pelo menos, que estão no entorno, né? Bom, mas aí ele vai descrevendo, né, demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes, né? Às vezes eu às vezes até me pego pensando, puxa, podia ter tido isso ou aquilo, né, para ficar, e aí a gente sabe que tudo que você não conquista com teu esforço, né, com teu trabalho, muitas vezes não é valorizado, não é? E aqui ele fala que são verdadeiras tentações, né? Enfim. Então, todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira, né? Então, ele fala nos excessos, né? E, e aí, no fim, ele fala para a gente observar, né, o que a gente está amontoando, né? Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Então, tudo que está fora da gente, tudo que não é aquisição espiritual, intelectual, serve para que a gente se movimente aqui nesse plano, né? E a gente sabe, acabou o nosso tempo aqui, isso tudo fica, né? E o que a gente vai levar é o que ele fala aqui, os bens espirituais que ajuntares, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna, né? Então, a gente sabe disso tudo, mas a gente ainda tem dificuldade para separar muita coisa, né? É, mas eu acho que a gente precisa mesmo lembrar sempre dessas passagens, desses ensinamentos, né? Enfim, podem falar, por favor. Alguém gostaria de tecer algum comentário, acrescentar alguma coisa na exposição aí que a Glorinha fez? Eu só Não? lembrei que eu lembrei de uma mensagem do Humberto de Campos que ele fala, né, para a gente esvaziar as nossas bagagens de ordem material e ajuntar as bagagens de ordem espiritual. E esse último parágrafo, né, ele não fala, ele não tem limite, né? Não tem limite para os bens do espírito, né? Os bens da matéria, acho que quanto mais a gente amontoa, que a gente, por mais bem intencionados que às vezes nós estejamos, não tem como aquilo não perecer de alguma forma, né? Se quem amontoa muito, quem junta muito, né? É, então, os bens do espírito, né? É, eles não têm limite, né? Eu achei bonito isso. Bom, alguém mais gostaria de falar alguma coisa?
Senão a gente vai passar para a Gênesis. É um despertamento para aquele que lê essa página fazer uma reflexão sobre como anda seus objetos materiais, né? O excesso de roupa, de sapato, de bolsa, de até comida, né? Que a pessoa vai colocando na despensa, não tem noção assim, que não tem, né, necessidade de ter tanta coisa ali. Então, isso aí é para despertar mesmo em cada um de nós e a gente fazer uma reflexão, né? O que que a gente está precisando e que a gente não está, né? Tem gente que tem caixa de perfume, não é um perfume ou dois, não, é uma caixa cheia de perfume. E aí, aí vai, porque a Vários. pessoa não percebe. Quando ela lê, ela cai em si e aí desperta. Não, realmente, isso aí está servindo bem como uma carapuça. Vamos consertar essa história. Não é assim que acontece, muitas vezes? E se a gente tivesse, ainda faltam 2 minutinhos, eu vou falar mais uma coisa. É, que lá no Livro dos Espíritos, não é quando ele pergunta qual seria a felicidade, né, pro homem, né? É que os espíritos respondem que seria o necessário para viver e a consciência tranquila, né? Só que a gente, né, ainda está muito longe de estar nesse conceito de felicidade que os espíritos nos falam, né? É, Verdade. os orientais, né, não têm a filosofia de que quanto menos a gente precise para viver, mais possibilidades você tem de ser feliz. Quanto menos necessidades Verdade. físicas você tenha, mais você está apto a ser feliz, a estar feliz, né? Porque você não precisa de quase nada, né? Mas vamos lá para Gênesis. Nós estamos no meio do item Vamos. 23. Ó, Pepita, precisa muito de você, hein? De todo mundo, aliás, para a gente ver aqui as coisas. Bom, o item 23 ele está falando sobre a emancipação da alma, né? E aqui ele vai citar alguns exemplos, né? E nós paramos aqui na metade do item 23, né? E paramos aqui vamos começar o laço fluídico, né? Ah, o laço fluídico que o prende ao corpo, quer dizer, que prende o espírito ao corpo, só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Aí ele faz uma observação aqui embaixo, eu fui até dar uma olhada aqui, dar uma pesquisada nesses dois fenômenos aqui que ele cita. Nota de Allan Kardec: casos de letargia e de catalepsia
na Revista Espírita Senhora Schwebenhaus, lá, não sei, talvez a Magali consiga pronunciar bem isso aí. Fala aí, Magali, como é que a gente pronuncia? Schwabenhaus. Uh, Schwabenhaus. Schwebenhaus. É a casa da Schwaben, quer dizer aí. Ok, obrigada. E a jovem cataléptica da Suábia, né? São aquele- dois fenômenos que ele descreve ali na Revista Espírita, né? Mas aqui, nesse item, né, a gente vê o seguinte: enquanto ocorre esse fenômeno de emancipação da alma, o perispírito está ligado ali ao corpo físico, não é? Não existe. O Kardec vai falar bem claramente que enquanto o corpo está ali, o espírito não se desprende, né? Ele não se separa. Só se separa quando acaba a atividade vital e aí o perispírito não mais se prende ao corpo físico, né? É, então, todos esses casos aqui que ele fala do sonho, depois ele vai citar outros aqui, o espírito, em geral, traz uma lembrança, dependendo da situação da pessoa, vaga ou não, né? Pode lembrar com mais nitidez ou não, né? E então ele diz, por isso que fala que a noite é boa conselheira, porque o espírito se desprende ali e muitas vezes ele pode ter, vamos dizer, solução para problemas que o afligiam, né? Que a gente fica aflito, e muitas vezes nesse momento em que a gente dorme, tudo, a gente pode ser aconselhado, pode ter uma ideia trazida, né, que vai nos tirar uma aflição, vai nos esclarecer coisas, né? Isso em casos, né, que às vezes o espírito, que nós não temos uma lembrança nítida, né, do que se sucedeu naquele desprendimento, né? Agora, eu não sei se eu já posso falar, se Pepita quer falar alguma coisa, ou se eu posso falar um pouquinho sobre esses fenômenos aqui, que eu acho que seriam bons da gente falar um pouco da catalepsia, da letargia, porque eu confesso que eu tinha dúvidas, ainda tenho, né, sobre esses fenômenos, como eles se processam, né? Aí eu tive que olhar lá no Livro dos Espíritos, que o Kardec, os espíritos falam muita coisa sobre isso, né? Mas aí eu não sei se vocês querem falar, se a Pepita quer falar alguma coisa também, Não, olha só, esclarecer. eu ia até falar usando a Ivone, que ela teve esses fenômenos de catalepsia desde Epilepsia. Aham. catalepsia. O dela era catalepsia, normalmente, Uhum. da primeira infância, desde os primeiros dias de vida, né? É. E aí ela tem um capítulo que ela vai falar das propriedades do perispírito, das lesões no corpo físico, mas eu acabei que eu estava vendo outras coisas e acabei não Aham. relendo. Aí, digamos assim, para eu relembrar tudo, digamos, fazer a síntese do capítulo, porque é coisa aberta, mas ela faz um estudo bem aprofundado desse problema da catalepsia. Ela diz que normalmente acontece com ela, principalmente, era durante o sono. Então, na maior parte das vezes, as pessoas não se davam conta, que algumas vezes aconteceu com ela e tinha, digamos assim, naquela época era comum de ter as amas, né? Aquela pessoa que cuidava das crianças, família muito numerosa, e essa ama estava presente quando ela tinha tido, quando era bebê. Então, ela já mais adolescente, quando ela teve assim mais menina, ela teve de novo, a ama entrou em prece, ficou, não acordou ninguém, percebeu? Ela estava em processo de catalepsia e não acordou ninguém até que ela retomou coisa e tal. Então, ela disse que ela cansava
depois continuou acontecendo o fenômeno com ela, e ela tinha desdobramentos em que ela saía para trabalhos, às vezes mais extensos, mais complicados, e ela, por acaso, ela guardava as lembranças das experiências, e alguns desses trabalhos a deixavam com as sequelas, eu não diria sequelas, mas ela ficava tão debilitada, que às vezes ela ficava uma semana de cama, né? Tamanho o esgotamento que ela possuía, não é? E ela É, vai falar, porque olha, é complicado. Eu fico imaginando, graças a Deus, que a gente não tem uma mediunidade dessa. A pessoa, em poucos minutos, ela entra num processo perfeito de decomposição, as mãos, os olhos, fica tudo arroxeado, até o mau cheiro do estado de decomposição é característico. E aí ela fala até de um médium que ela conheceu, que ela disse que era um excelente médium, e que entrava rapidinho no processo de decomposição, porque quanto mais acentuado for o afastamento do espírito, né, digamos assim, do corpo, mais se aprofunda o estado de aparente porque catalepsia, os laços parece que ficam muito afrouxados. afrouxados, né? Bem, mas eu vou ler aqui o que está no Livro dos Espíritos, vou ler só um resumozinho aqui que ele fala da letargia Tá? e da catalepsia, Elas porque são depois muito a gente, parecidas. naturalmente, quem quiser, né, aí pode. Tem muita coisa aqui no Livro dos Espíritos, quando ele está falando da emancipação da alma. Aí ele fala assim: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Então, esses dois exemplos que ele dá aqui, da senhora que eu não sei, essa da Baviera, que a Magali falou e eu não sei repetir, eu tenho uma dificuldade imensa nessas pronúncias para alemão, mas ele vai narrar o seguinte: essa senhora é dada como morta, ele fala que ela tem um sono letárgico, né? Ela é dada como morta, é preparado todo o seu funeral, e aí o esposo, cansado, estava tudo preparado, pelo que descreve a, ia ser na casa, né? Velar o corpo, essa coisa. Aí ele vai dormir, e no meio ele, muito cansado, vai dormir para no dia seguinte fazer o enterro, tudo. Ele acorda desesperado com a voz da esposa, o chamando, e quando ele vai ver, ela está sentada na cama. E aí ele chama todo mundo que estava preparando o funeral, todo mundo fica, né, assim, surpreso e tudo. Aí perguntam para ela diz que ela sabia que estava todo mundo, ela tinha consciência que pensaram que ela tinha morrido, mas que ela tinha ido numa região maravilhosa. Ela descreve, e o Kardec vai dizer que ela entra no estado de êxtase, porque ela é como se ela fosse a regiões ainda um pouco mais sublimadas que a nossa, né? Um pouco mais, né, Elevadas. mais elevadas. Eu queria voltar. E aí ela fala que a filha dela, que ela tinha perdido, uma filha com 7 anos, a pegou pela mão
tinha desencarnado, a pega pela mão e a leva a esse lugar, coisa e tal. E ela, quando acorda, ela diz assim: eu não queria voltar. Estava tudo tão. Aí descreve como maravilhoso, que não queria voltar, que ela queria ficar, mas que na verdade, ela só veio avisar que ela ia desencarnar, porque ela ia embora, ela não queria mais ficar aqui nesse plano, coisa e tal. Conclusão, conversa com eles e desencarna. Tá? Ela acorda que o Kardec escreve como letargia, né? Tendo ficado totalmente dada como morta, e depois desencarna mesmo, desencarna aí enterrada, coisa e tal, aquela coisa toda. E o outro caso da jovem catalética, ele diz que ela é um caso de uma camponesa que é trazida a Paris para ser assim examinada, porque ela cai num sono profundo. Era uma jovem, ela cai num sono profundo de 56 horas, você vê. Olha que são 56 horas, 2 dias e um pouco mais, né? É dada como morta. E ela acorda. E quando ela acorda, ela começa a apresentar estados assim intermitentes de ausências, né? Ela fica como que aparentemente morta e ausente, e depois, quando ela desperta de novo, ela descreve coisas, ela começa a ver através dos objetos, a visão dela, ela descreve coisas químicas das coisas, e ela era uma camponesa, iletrada, não sabia ler, não sabia nada. E aí começa a descrever pessoas já desencarnadas, aí descreve como a pessoa não tinha um determinado membro, ela descreve como era, enfim, fenômenos assim incríveis. E a família aceita trazê-la para Paris para ser examinada, porque eram fenômenos assim, que até os médicos ficaram assim surpresos, né, com fenômenos assim tão incríveis. Então, aí ele vai dizendo que a catalepsia ela apresenta coisas temporárias, vamos dizer, os membros ficam enrijecidos também, como no fenômeno da morte, a respiração também praticamente cessa, mas a letargia seria algo assim muito mais duradouro, é o que é falado, né? Eu até achava que letargia era uma coisa passageira, mas fala que a letargia não é uma coisa bem duradoura, né? E aí faz um pouco essa diferença entre a letargia e a catalepsia, né? Mas que, de toda forma, mesmo sem. Diferente do sonambulismo, que ele fala que o sonâmbulo, ele muitas vezes ele sente necessidade de fazer alguma coisa, de atuar com o corpo físico, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, mas o sonâmbulo ele caminha, ele mexe nas coisas e não se lembra, né? Ele também perde a sensação, mas é diferente, que ele também, a alma, o espírito está emancipado, mas o corpo às vezes se levanta da cama, é, fala alguma coisa, se movimenta, né? Esse também é o sonambulismo, mas também existe esse fenômeno da emancipação, da pessoa visitar lugares e o êxtase. É isso também que ele fala desse primeiro caso dessa senhora, é quando a criatura a alma emancipa para a região. Eu me lembrei logo do Paulo, né? Paulo de Tarso, que tinha aquelas visões, né? Né? Mas também ele fala que muitas vezes o estático que ele fala pode ficar tão deslumbrado, um fenômeno, às vezes, que de repente ele tenha, que ele começa a achar que toda vez que ele
é desprendido, ele está sendo encaminhado a regiões sublimes e pode ser alvo de espíritos enganadores, né? Então, por isso que ele fala que depende muito da pessoa. Você pode ter um fenômeno desse, mas precisa ter muito critério para saber se a pessoa ali, o que ela está dizendo, condiz com a verdade, né? Porque ele fala que muitas vezes a pessoa é classificada como estático, mas ele começa a apresentar situações de um verdadeiro lunático, né? Não fala coisa com coisa e começa a ser presa de espíritos mais enganadores, né? Mas é isso, mas aí tudo ele fala que são manifestações da vida espiritual. De qualquer maneira, ali é o momento em que o espírito se. E ele vai falar, quando fala na dupla vista, sobre no estado de vigília, né, que esses momentos de emancipação ele chama de mais assim, de dupla vista, né? Do que. Por isso que aqui ele diz que a emancipação da alma se processa durante o sono. Quando no estado de vigília, você estaria no fenômeno da dupla vista, né? Que você está aqui acordado, olhando, mas a tua visão espiritual está em outra esfera, em outro, né? Está lá no plano espiritual, né? Embora você pode estar olhando para alguém, como acontece no fenômeno mediúnico, né? Você pode estar até de olho aberto olhando, mas a sua visão não está no mundo material, né? Está lá no mundo espiritual. Eu acho que está acabando, né? Eu acho que o nosso tempo acabou. Mas É, olha só, quem quiser falar sobre isso, aí guarda, faz os questionamentos, a gente volta a falar sobre isso na sim, semana que vem, né? é, Porque é é importante, verdade, são porque são, conceitos são fenômenos, importantes. exatamente, A gente estuda, depois passa um tempo, esquece, não é? é. E Igual. lá no Livro dos Espíritos são muitas perguntas sobre isso, e ele vai explicando, né? E são fenômenos distintos, mas parecidos, né? Parecidos. Mas que, no fim das contas, tem. Hoje é dia 18, 20, 25 Hoje, próximo, né? 19. Hoje é dia 19, Glória. Seis. Ah, é 19, 26. Bom, então nós vamos para o Obreiros. Vou começar, então. A Verinha vai começar a ler um pouquinho, depois aí o João também gosta de ler, pode dividir. Tá sem som, Vera. Vera, você tem que abrir o som. É a Mel tá latindo. Eu não participei de duas reuniões, Pepita, então eu não sei onde está. Ah, tá. Então, bem melhor você vai se encontrando. Vou começar com o João, depois você pega. Nós estamos no capítulo 19. No meu livro, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta página no meu livro. Ó, parágrafo que você tem que falar. Atendendo à divisão, coloquei no curso, Babi. Você ficar nervosa. Não, mas para aí, a pessoa aí. É atendendo à divisão dos serviços. Pode começar, João, por favor. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo,
porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano, participávamos dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Não desejo dificultar os serviços de meus benfeitores, dizia ela algo triste, e por isso estimaria conservar a boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que imantam as pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Vamos parar aí, João, comentar? Uhum. Ele continua aqui, né? O regresso da irmã Adelaide, né? E pelo visto aqui ela já estava consciente, né, do término da sua jornada aqui, ela já, né, não teria tanta dificuldade no seu desprendimento, né, por ser uma pessoa já, né, bastante espiritualizada e tinha, né, nesse processo ali né, dos instantes finais, ela já tinha visão, né, já tinha contato com os benfeitores, o próprio doutor Bezerra aparecia para ela ali, né, e ele dizia, né, para ela nessa preocupação ainda, né, de algo ainda poder prejudicá-la, nesse desprendimento, é, ele traz para ela, né, alguns exemplos, né, para ela que, né, ela não se prender, né, não se prender, às vezes a gente no final, né, tá tudo bem, né, nós cumprimos a nossa jornada, mas às vezes buscamos coisas do passado, da nossa caminhada, e às vezes algo que não, né, talvez não foi da forma como gostaríamos, alguma pendência que ficou, e isso talvez possa prejudicá-la nesse desprendimento, né, nessa libertação mais tranquila. E ele dá esse exemplo da esposa de Ló, né? E também aqui eu achei interessante, eu lembrei até desses jogos de dominó que essas pessoas montam e leva meses, eu já vi no Guinness aí, 6 meses para montar aquelas figuras de dominó, né? E para desorganizar ali, basta o toque, aquilo ali vai em alguns minutos tudo embora, né? E eu lembrei disso, né? Que é muito mais fácil, às vezes, a gente que não entende, nós complicamos, às vezes, a nossa partida, né? A forma como nós vamos partir. E ele, doutor Bezerra, diz que é muito mais complexo, muito mais difícil a gente vir, né, para cá, né, reencarnar, do que às vezes desencarnar. E ele falando aqui, ela não se mantar, né, ela não ficar, ela se libertar a mente justamente
dessas coisas que nos prendem aqui à matéria, às situações da vida terrena. E bonito isso, né? Não olhar para trás, porque o que já foi, não tem como a gente mudar, né? Tem que olhar para frente e seguir a caminhada, né? Acho que é mais ou menos isso que ele pontuou aqui. Eu acho assim impressionante, o próprio André Luiz fala da simplicidade do Dr. Bezerra de Menezes nessa conversa com ela. E antes de eu ler o exemplo da mulher de Ló, eu me lembrou que quando eu era criança, ainda na Espanha, a minha enciclopédia, ela tinha uma parte de passagens bíblicas, né, do Velho Testamento, né? A Espanha era extremamente católica e tinha essa história da mulher de Ló, nunca esqueci. E como a criança, ela pega a história, eu tinha 8, 9 anos, né? Como a criança leva ao pé da letra, eu achava extremamente injusto, porque Deus pede que ele saísse da cidade com uma esposa, os filhos, os familiares, que não olhassem para trás. E aí a mulher dele, por curiosidade, resolve olhar para trás e se transforma numa estátua de sal. Eu achava assim, mas gente, ela só olhou para trás. Ela só olhou para trás. Eu achava assim, sabe, de uma sim, crueldade tremenda. Estava assustada. Aí a gente começa a ver o lado figurado disso, né? Da pessoa que fica presa ao passado e aí ela se transforma numa estátua de sal, ela deixa de viver, ela deixa de, não é? Ela fica, digamos assim, vira estátua, né? Quer dizer, você viva preso ao que já foi, ao que já não tem como você alterar, você vive das lembranças apenas. Não que seja errado a gente lembrar das coisas boas, mas lembrar apenas para realimentar a mente, a alma, mas você não ficar preso àquela circunstância, né? E, E Pepita, eu acho aí, que o interessante da estátua de sal é justamente isso, porque quando você fica preso ao passado, é como se você estivesse paralisado para o presente e para o futuro, né? pois é. Aí fica isso. E aí é uma coisa que assim, antes, engraçado, que antes dele chegar aqui, ela já tinha essa imagem, né, já tinha vindo à minha mente por causa da maneira como ela ficou viva na minha infância, essa passagem, né? E aí essa coisa que aí a gente fica vendo, gente, Adelaide Câmara, um espírito, você vê que todos a reverenciam pela fidelidade ao trabalho, pela lei, servo fiel mesmo, a serva fiel do Cristo. E até o título que ele dá ao capítulo. E mesmo assim a gente vê o receio dela na partida, o receio dela, e você vê que ela tem uma tamanha facilidade que mal ela apresente a presença desses amigos espirituais, ela, vamos, sai, vou conversar com os amigos, que beleza. E lúcida, lúcida, não assim, não é que não lembrasse, lúcida. Então você fica imaginando a capacidade dessa irmã e os méritos dela, e mesmo assim ela estava receosa de enfrentar esse momento, né? Então eu não quero nem pensar, eu quero nem pensar como será com a gente, comigo, né? Não posso pensar Ela por fala que vocês. queria conservar a boa forma espiritual na hora do supremo instante, né? Ela vai querer fazer esse Então, candidato. o Bezerra de Menezes vai dar a fórmula, né? Ó, É quer estar muito em legal, forma, vai ser agora para quer frente. tá em forma espiritual, se entrega, não se prende, né? É, Muito legal. E sem é. querer, ele acaba nos dando uma informação de como foi o desprendimento dele, né? Porque ele passou várias semanas, né? Semanas, né? Tem meses, não sei, preso ao leito, totalmente paralisado, sem falar, sem coisa, né? Imagina, ele, doutor Bezerra. E a gente fica querendo um monte de regalia, de mordomia, né? Vai, Verinha, continua aí. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave,
que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos, avisando os interesses humanos, terrenos, e a libertação afinal deu-se em poucos minutos. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Para aí. Quer comentar, Belinha? Primeiro eu quero falar que, nossa, imagina estar Bezerra de Menezes ali te dando conselho, ela deve ser um espírito bem iluminado mesmo, né? E interessante é que ele fala sobre Lázaro e lembra, né, das palavras de Jesus, Lázaro, sai para fora. E ele, então, se centralizou nesse pensamento para se afastar do corpo e conseguiu. Porque, na verdade, né, quando a gente deve estar desencarnando, a preocupação com aqueles que ficam, às vezes com a parte material, né, se vão estar bem financeiramente, gostaria de falar mais alguma coisa. E aí, se ficar nesse pensamento, vai fazer com que não haja esse desligamento tão natural quanto aconteceu com Bezerra, como ele fala aqui. Então, ele dá essa dica para ela, né? Para que ela faça mais ou menos igual, que assim não vai ter dificuldade de sair do corpo físico de uma vez só. Porque ela estava saindo assim para conversar, mas ela voltava depois, né? Eles chegavam lá, ela se desligava do corpo, chegava lá e ficava batendo papo com os amigos espirituais. Mas a preocupação dela é exatamente quando for o momento derradeiro. Como será? Essa era a preocupação dela. E ele, então, deu essa dica para ela, né? Se insular, quer dizer, se fechar aos chamamentos do sangue, aos parentes, né? Os entes queridos que estão ali e não estão desejando que aquele ente querido se vá. Gente, mas é muito difícil, viu? A gente se coloca no lugar, nossa, como você falou, Pepita, só na hora derradeira que a gente vai saber, não é? Eu não quero me antecipar, me preocupando com isso agora. Não é porque eu vou sofrer duas vezes, não sei quantas vezes, né? Então, deixa esperar a situação, né? Deixa Sim. ver como é que vai ser. Por isso que eu acho que
A gente que tem, o pessoal achava assim estranho, quando eu dizia assim, que o senhor me dê um tempinho, né? Um tempinho de molho, um tempinho assim de hospitalização, de um CTI, seja lá o que for, por mais doloroso que for, porque é uma maneira de você se desconectar, de você desejar mesmo partir e você abrir mão, porque aquela coisa de dizer assim, tem muita gente que diz assim, eu quero morrer assim, dormiu, acordou e não, gente, pelo amor de Deus, aí eu vou chegar assim como? Bom, onde que eu tô? Eu estava em casa, eu vou acordar, sabe? Não, aí assim não quero, não, eu quero com uma consciência de quem, quer dizer, não quero. Você vê, ainda estou naquela de que eu não quero, né? Eu Mas não, quer escolher, né? não quero, pois é. Mas eu digo assim, de preferência, sabe, uns dias de molho, porque te leva, te induz à reflexão, porque por mais que a gente não queira, somos agarrados a tudo, tudo, somos agarrados a tudo. Começa na administração da nossa casa, né? Se você parar para olhar, basta você que venha uma pessoa diferente e a pessoa vai fazer qualquer coisa, você vai dizer, não, não, isso não é assim, não, isso é assado, olha, sabe? Então você já está ali, né? Então você imagina como vai ser. Então, pedir assim a oportunidade de você ficar de molho um pouquinho para refletir e ir se desligando, acho que é importante. Pelo menos eu acho, né? Tem muito medo dessa surpresa. Olha, É igual tipo, essas pessoas que infartam, assim. Eu já nem vi brinca. um pai do meu tio, a gente tomando café. E principalmente pessoa que não é espiritualizada. Ele era, coitado, era uma pessoa simples, não tinha religião nenhuma. A gente tomando café na mesa assim, mas de repente ele caiu da cadeira, fato fulminante. Aí eu fico imaginando, meu Deus, como é que a pessoa, Assim. né? Deve ser perturbador, né? Do nada, assim, Muito. você. Olha, eu acho que vai ser uma experiência muito difícil. Eu não gostaria de passar por essa experiência, né? Mas a espiritualidade é que sabe, não sei, É, A maioria realmente se desmaia. né? Não sabe. Agora a gente vê um espírito, Adelaide Câmara, tem até mensagem, acho que ela tem até mensagem através de Chico também. Ela era um espírito muito, muito venerado. E aí ela com receio desse momento decisivo, né? Então, Da preocupação, né, de deixar a casa ali, o trabalho, tudo. né? E ele diz para ele para não se preocupar, que cada um lá vai tentar resolver. E, na verdade, ninguém é substituível, mas a gente, se colocando no lugar dela, sabe que ela estaria preocupada por conta disso. Sim, com É, certeza. e a preocupação dela é até louvável, né? Acho que isso nem eu acho que essa preocupação dela não ia trazer prejuízo nenhum para ela. Até porque, olha a preocupação dela é se os trabalhos ali, ao qual ela era envolvida, ia continuar, né? Se aquilo, né? A gente sabe que ninguém é substituiu, que a obra do mestre continua, né? Nós somos só instrumentos, né? Mas a preocupação dela de deixar o olhar para trás dela era com as crianças, era com o trabalho que ela estava envolvida, né? E o duro é quando a gente olha para trás apegado às coisas daqui. Eu acho que isso que é lamentável, né? Para nós, né? Ela tinha, junto com a Casa Espírita, ela tinha um orfanato em Botafogo, Tinha um orfanato, né? né? E aí ela, digamos assim, comandava tudo, né? Ela tinha É. um poder muito grande de gerenciar aquilo. Bom, gente, dá ainda para alguém ler? Não. Tem 9 minutos, tá? Magali quer ler um pouquinho? Vamos lá. Eu só queria falar, eu gostei demais desse último parágrafo que a Verinha deu, né? Só queria repetir, Pepita, isso eu achei tão fofinho, tão, tão profundo, né? Ó. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações de espiritualidade superior,
instintivamente aprende todos os dias a morrer para a existência inferior. Isso aqui é um ensinamento muito, muito profundo, né? Achei muito bacana. Então, vamos lá. Reparei que a essa altura a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada. Interrompeu-se a conversação, porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo de carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda a equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desválida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria, ante as dificuldades que se agravavam no íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava-se à redoma de pensamentos redentivos e interceptarem-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Como portar-se ante a essa situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessores lhe conseguissem prorrogação de tempo. Vamos parar aí, Magali? Acho que sim, né? Bom, deixa eu ver aqui, Pepita. Olha, eu achei aqui interessante, né? Foi dada uma medicação, ela já interrompe tudo aquilo, volta, retorna, ela tem uma facilidade incrível, né? E aí ela foi para visitar a irmã Zenóbia, e que também, quer dizer, parece que a Adelaide ela foi tão boa, ela é admirada por todos, ela tem tantas coisas boas que ela pensa que ela poderia fazer e tal, mas ela mesma tem consciência, ela não fica pedindo hora extra, né? Ela tem consciência que o corpo físico já chegou a hora dela partir, né? E aqui também o que é bacana é que todo mundo vai sentir uma saudade dela, das boas coisas que ela fez. Ela foi escola de muita gente ali, né? Pepita, por favor, comenta que você é mais Não, eficiente, conhece a eu acho que história. aí ele coloca também
a questão do quarto dela, que era como se fosse uma redoma cheia de formas de pensamento que a retinham, porque as pessoas não queriam que ela partisse. Porque, no fundo, nós também somos egoístas, a gente quer aquelas pessoas perto da gente e a gente não quer abrir mão. Então, todo mundo estava pedindo a melhora dela para ela ficar. Quer dizer, ela estava já exaurida, já tinha dado, porque essas pessoas normalmente trabalham muito. E ela devia estar profundamente, assim como ela disse, ela sabia que o corpo não aguentava mais nada, mas ao mesmo tempo ela também ficava triste de abandonar a equipe, de deixar, de entregar, sabia que todos gostavam e eles ficavam pedindo. Então, o quarto todo estava ali imantado de pensamentos retentores, né? E não é por mal, mas é assim que a gente age, né? Não é que a gente queira o mal, mas é assim. Alguém Ou gostaria seja, quanto mais ela piorava, mais as pessoas pediam por de ir, ela, né? mas todo Ela mundo querendo um piorando, milagre para ela piorando, e ficar. os pedidos funcionavam de maneira inversa, né? Pois é, a gente é assim, né? Não tem jeito. É, Mas, mas acho que na maioria das vezes é isso, né, pessoal, que ocorre, né? Vocês que têm mais experiência, é. não é, Pedro? Aí é Acho que a por gente isso, acaba estragando, então, porque aí não, aí é essa por forma. isso que eles dão aquela melhora para relaxar, porque não consegue libertar. Aí eles dão, que o pessoal, os médicos chamam da melhora da morte. Aí dão aquela melhora para o pessoal dar uma relaxada, aí graças a Deus, acho que agora deu uma melhorada, coisa e tal. Aí o pessoal desliga e, opa, agora podemos tirar. Aí, né, a famosa Ei, melhora da Pepe, morte. o próprio desencarne do Chico, né? Quando o Chico lá no avião lá, desesperado É lá, bem vou engraçado isso aí. morrer. Mano, eu falo com ele, calma, que você não vai morrer agora, não. Para de escândalo. Você vai morrer quando o Brasil Morra com quando o Brasil educação. inteiro Não, estiver morra com feliz. É, se for educação. para morrer, morre com Não, educação. mas ele fala para ele que ele vai desencarnar quando o Brasil inteiro estiver feliz, né? Aí Não, ele fala, isso, então não vai não, ser isso é o você, que né? o Chico pede. É. E o Chico é que pede isso, que ele queria partir Quando quando o passa. povo estivesse bem feliz. Quer dizer, ninguém ia É, estar isso. pensando nele. Está todo mundo ali Aí foi até quando o empolgadíssimo, Brasil foi né? campeão, né? Na Copa É, de foi. 2002. Foi no dia É, que o Brasil foi campeão. Que aí o pessoal partiu. esqueceu dele, ele pôde ir Pôde sossegado, né? sair. É verdade. Você vê, né? Glorinha, com você. Não gravou, né, Pedro? Não. Ah, não, tá gravando. Não. Onde que está gravando? Tá Tá. ali. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está e me faz mergulhar nesse mar de brandura e tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sonhar.
refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, encontrar e sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus pela bênção de estarmos reunidos em seu nome para esse estudo. Permite, Senhor, que as tuas bênçãos possam envolver a todos que conosco participaram, encarnados e desencarnados. A todos os companheiros que em espírito foram trazidos para participar destes momentos de estudo e reflexão conosco. Abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoa todos aqueles que foram trazidos à nossa mente, que foram relembrados durante esse estudo, que eles também possam ser envolvidos pelo teu amor, pelo teu amparo. E assim, Mestre querido, fica conosco agora e sempre. Que assim seja.